E aí, gente bonita, elegante e sincera, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Castilhos e vamos trabalhar um pouquinho com os períodos compostos, agora focando, iniciando, estudando orações subordinadas substantivas, tá ok? Bora lá? Vamos começar. No livro de vocês, na página 558, vocês têm a tirinha do Gilbert. O que diz na tirinha do Gilbert? Vamos olhar ali, rapidinho. Observem a charge da página 558. Engenheiro de vendas. Seu vendedor disse que seu produto se conserta sozinho. É verdade? Claro, é verdade que ele disse isso. Vou perguntar de outra forma. Não. Uma forma para cada pergunta? E aí, a graça da tirinha porque o Gilbert, da tirinha, é um programador. Um personagem de histórias em quadrinho dos Estados Unidos que trabalha com comédia relacionada à informática. E ele, como programador, quer saber, nossa, uma forma diferente para cada pergunta. Mas o que nos interessa nessa charge são os primeiros dois quadrinhos. Seu vendedor disse. O que ele disse? Verbo transitivo direto que pede um objeto direto, que seu produto se conserta sozinho. Então, nós temos neste período dois verbos. O vendedor disse e o produto se conserta. Dois verbos. E aí nós temos no segundo quadrinho, claro, é verdade que ele disse isso. Primeiro verbo ser, é verdade. O segundo verbo dizer, ele disse. Então nós temos um período com dois verbos. Vocês percebem que um período com dois verbos acaba influenciando para que toda a organização da frase seja e ocorra relacionado, basicamente, à estrutura sintática da frase, certo? Vocês conseguem perceber, então, que nós estamos tratando de períodos compostos. Por quê? Porque nós temos um período, começa numa letra maiúscula e se encerra num ponto final, mas neste período composto tu vai ter mais de um verbo e por isso uma retomada. Rapidinho, primeiro, o que é frase? Frase é todo enunciado que tem sentido completo dentro de um contexto, podendo ter ou não ter verbo. O que é oração? Oração é todo sentido que existe ao redor de um verbo. Eu tenho, então, todo o enunciado organizado em torno de um verbo. E este verbo pode estar dentro de um período qualquer. O que é um período? Período é todo tipo de enunciado, sentença, que tenha verbo e que começa com uma letra maiúscula e termina num ponto final. Certo? Por isso, nós podemos, então, entender que os períodos compostos vão ter mais de um verbo. Nós podemos ter os períodos simples e os períodos compostos. O que é o período simples? Período simples é aquele que tem apenas um verbo. Uma oração é um período simples. O que é um período composto? Período composto é aquele que apresenta mais de um verbo. Então, dentro do espaço de um período, dentro de uma letra maiúscula até um ponto final, tu pode ter mais de um verbo, dois ou mais verbos. Ok? Segue o baile, página 559, porque ali a gente consegue ter um bom exemplo do que é um período simples. Olha ali, o governo anunciou a construção de novas hidrelétricas. E qual seria a versão do período composto? O governo anunciou que novas hidrelétricas serão construídas. Vocês conseguem perceber? Na primeira, tu vai ter apenas um verbo, anunciou o que a construção de novas hidrelétricas. Já na segunda oração, no segundo período, o período composto, o governo anunciou, primeiro verbo da oração principal, que alguma coisa, novas hidrelétricas serão construídas. E aí nós vamos ter o segundo verbo numa locução verbal, serão construídas. Tudo bem? Fábio, tu acabou de falar numa oração principal. O que é uma oração principal? O que é uma oração subordinada? Lê ali comigo. Vamos lá? Oração principal é toda oração a qual se aciona uma ou mais de uma oração, que funciona como termo dela. Ou seja, oração principal é toda organização que aciona,
que dá início a tudo aquilo que vai passar a depender desta organização de oração principal. E o que é oração subordinada? Oração subordinada é toda oração que funciona como termo de uma oração principal. Ou seja, a oração subordinada ela vai funcionar como termo, como um elemento participante, integrante da oração principal. A oração principal é o quê? Tem que ter, pelo menos, sujeito, verbo, predicado. Se a oração subordinada fizer parte de um destes termos, significa que ela vai acabar sendo subordinada de uma principal. Traduz. Demos uma olhada então no seguinte. Olha só a organização que nós podemos ter para as orações subordinadas, principalmente agora as substantivas. O que é uma oração substantiva? Na página 561 vocês podem ver. Em unidades anteriores, vimos que as palavras de um enunciado podem ser estudadas quanto à sua classe gramatical, substantivo, adjetivo, pronome, por aí vai. E quanto à função sintática, sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e predicativo, por aí vai. Então, se o período, a oração pode se organizar em torno de sujeito, verbo, objeto direto ou objeto indireto, podendo ter um complemento nominal. Então, um destes termos, quando se torna uma oração, acrescentamos a um verbo nele e ele se torna uma oração, ele passa a ser uma oração subordinada substantiva, que temos esta seguinte organização. Observem a seguinte tabela. De um lado, nós vamos ter as orações subordinadas substantivas, do outro, a função no período composto que ela exerce. Isso vocês encontram na página 562. Olha só. Quando ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Se ela for chamada de objetiva direta, ela exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal, completando seu sentido. O mesmo ocorre com a objetiva indireta, em que ela se torna o objeto direto do verbo da oração principal. Já a predicativa, ela é o predicativo do sujeito da oração principal. Já quando ela é completiva nominal, ela exerce a função de complemento nominal de um nome pertencente à oração principal. E se ela for chamada de apositiva, ela vai exercer a função de aposto de um nome presente na oração principal. Tudo bem? Por isso, podemos então trabalhar com alguns exemplos. O que seria uma oração subjetiva? É aquela que funciona como sujeito, certo? Então, olha o exemplo. É bom que as aulas são online. O que é bom? Sujeito do verbo ser. O que é bom? As aulas serem online. Vocês estão vendo que aqui tem um verbo? Então, é bom que as aulas são online. Já as orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas funcionam como complemento, como objeto direto de uma oração principal. Por exemplo, dizem, o que é que dizem? Que as aulas são online. Dizem alguma coisa, objeto direto, que as aulas são online, funcionando como objeto direto da oração principal. O mesmo exemplo vale para as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Gostamos. De quê? De que as aulas são online. Nós gostamos de algo. De quê? De que as aulas são online. Vocês percebem que ainda tem a presença da preposição ao lado da conjunção. O certo é que as aulas são online. E aí nós temos uma oração subordinada substantiva predicativa. O certo é, aqui, sujeito da frase. O certo é o quê? Que as aulas são online. Já quando nós temos uma oração subordinada completiva nominal, nós estamos completando um substantivo daquela oração anterior, a oração principal.
A escola apresenta recurso. Que recurso? A escola apresenta recurso de que as aulas são online. Então, nós temos uma oração principal e um de que, completando a palavra recurso. E, por fim, nós podemos ter uma oração subordinada apositiva. Sua oração subordinada substantiva apositiva. A escola apresenta um bom recurso. Que recurso é esse? 2 pontos. Que as aulas são online, tornando-se um aposto, uma explicação do termo anterior, fazendo parte da oração principal. Qual é o recurso que está sendo falado? As aulas são online. E eu tenho essa explicação. Tudo bem? Como exercícios, avança um pouquinho e eu gostaria que vocês estudassem bem o capítulo, mas eu gostaria que vocês avançassem um pouquinho para fazermos, e vamos fazer durante a aula, os exercícios das páginas 568, 569, 570, tá certo? E eu vou pedir tarefas, tá certo? De resto, queridos, um grande beijo, fiquem tranquilos, fiquem em paz, lavando as mãos e passando muito álcool gel nas mãos, tá certo? Um grande beijo, a gente se fala na aula online, estou aguardando vocês. Até mais, tchau, tchau.